Uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, sempre ligadinho aí no programa Em Pauta. Sexta-feira, você já sabe, é o nosso encontro. Sempre neste horário, claro, levando a você sempre uma boa reflexão, porque precisamos pensar, não é? Sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre o mundo. E nesse mês feminino, nesse mês mariano, nós queremos conversar um pouco mais sobre as mulheres, especialmente porque você tem acompanhado esse pontificado do Papa Francisco e que o próprio Papa já tem dito que as mulheres precisam efetivamente ocupar um local, um lugar na igreja. Não seria de maior destaque, mas um pouco mais participação, não é isso? E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. É possível uma participação mais efetiva das mulheres nas decisões da igreja ou de igreja? É o que nós vamos acompanhar nessa noite aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte. Nosso querido Frei Antônio Moser, também um especialista em pastoral familiar, não é? No que diz respeito também à acolhida às mulheres. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite a todos os telespectadores, sobretudo as mulheres que devem estar ligadérrimas, reclamando, cadê a nossa cadeira na igreja, né? Uma cadeira de destaque. Exatamente. Vamos ver o quanto é possível, né? Tá certo, Frei Moser. E nós recebemos aqui pela primeira vez no programa, com muito carinho, a Hilda Yara. Ela é membro da comunidade católica Shalom, presente aí, claro, em todo o Brasil, especialmente. E um abraço muito especial a partir de Fortaleza, a sua sede, mas presente em todo o Brasil e em vários outros países, a comunidade católica Shalom. A Hilda já é membro da comunidade há 10 anos e ela é de Salvador, né? Então um abraço muito especial aos baianos que nos acompanham diretamente da capital, Salvador. Aquele abraço, viu? Hilda, querida, boa noite, seja bem-vinda ao Em Pauta. Boa noite, Padre Hamilton. Boa noite, telespectadores. De forma especial, as mulheres, minhas irmãs. Acredito que vai ser muito bom nossa conversa nesse dia. Tá certo. E para você se situar melhor no nosso programa, claro, vamos tradicionalmente à nossa matéria inicial. Acompanhe. O Papa Francisco vem pedindo que as mulheres tenham mais espaço dentro do ambiente da igreja, na vida civil e no mercado de trabalho. Segundo ele, nas últimas décadas foram abertos novos espaços e possibilidades para elas. No entanto, segundo o Papa, o papel insubstituível do sexo feminino nas famílias não deve ser esquecido, devido ao seu caráter essencial para a transmissão da fé e de sólidos princípios morais para gerações futuras. Porque muitas mulheres ainda se sentem discriminadas e muitos homens resistem a qualquer tentativa de abrir mais espaço para elas na igreja. Qual será então o papel que a mulher deve exercer dentro da igreja? Pode-se esperar, sem receios, que num gesto rápido, como é próprio de sua personalidade, o Papa Francisco mesmo abra as portas para uma nova maneira de as mulheres participarem da vida da igreja? É possível uma participação mais efetiva das mulheres nas decisões da igreja? No Em Pauta desta noite. Ok, tá aí para você e claro, você pode sempre ir sintonizando conosco, mas ou melhor, interagindo conosco através também das redes sociais. E no caso, Twitter, você pode aí twittar com a gente, o PE_Hamilton, e vai colocando aí, especialmente você mulher, não é? Do que você acha, não é? Em relação ao papel da mulher na igreja. Na sociedade já está consumado, embora nós aqui, Hilda, estamos falando de uma conquista relativamente recente, estamos falando aí da década de 70, onde explode na sociedade o chamado feminismo, esse movimento feminino que quer ter voz, quer ter vez, não apenas em termos de casa, de família, mas também nas ruas, nas instituições, nas empresas, nas instituições, por que não, também religiosas. Em termos de sociedade, de fato, as mulheres conquistaram e continuam a conquistar o seu espaço. Prova disso é que mesmo em meio a uma política machista, que é o que ainda predomina no nosso Brasil, nós temos uma mulher presidenta, quer dizer, o maior líder do nosso país é uma mulher. Então, em termos de sociedade, não resta dúvida, as mulheres, elas estão alcançando cada vez mais o seu lugar em certo pé de igualdade com os homens. Mas, em termos de igreja, como é que você avalia? Nós ainda estamos, talvez, para começar a conversa aqui,
um pouco aquém? E por que estamos aquém? Então, Padre Hamilton, queridos telespectadores, na minha visão, assim, a mulher, desde a década de 70, como o senhor mesmo foi colocando, tem essa questão da revolução, do feminismo, começou com a revolução do sutiã e aí foi surgindo. E um pouco que não se aproxima tanto do que nós de fato queremos é a questão de uma igualdade como se fosse algo contraposto ao homem, que não é isso. A complementaridade ela precisa estar também na ocupação dos nossos espaços, seja em casa, seja na sociedade, bem como também na igreja. Então vejo assim uma participação ativa das mulheres na igreja e vejo assim também uma necessidade mesmo dessa participação a nível de decisões, de como aquela também que expressa aquele olhar diferente que é complementar ao olhar masculino. E isso é um grande ganho para a nossa igreja. Agora, nessa mesma linha, Frei Moser, é interessante que a Yara está dizendo que muito menos no sentido oposto, oposição, fazer frente, briga, passeata e etc., mas nesta linha da complementariedade, quer dizer, o homem não sobrevive sozinho, a mulher não sobrevive sozinha, quer dizer, um precisa do outro eminentemente. Sim, eu gosto de dizer, quando apresento o Tratado da Sexualidade, não é, que você não tem, digamos assim, simplesmente uma diferença na nível, digamos, da genitalidade, nível genético, etc., mas você tem como que uma reciprocidade entre o masculino e o feminino. Então, todo homem tem algo do feminino e toda mulher tem algo do masculino. Não estamos falando de sexo neutro, não tem nada disso, não. Mas eu diria, esse contraponto é fundamental para o equilíbrio do homem e para o equilíbrio da mulher. Portanto, também para a sociedade. Se não houver esse olhar, eu diria, de reciprocidade, mais do que complementariedade, eu diria reciprocidade, então nós não teremos uma sociedade equilibrada, uma igreja equilibrada, que cumpre a sua missão. Ao lado de Jesus tem que ter Maria, e ao lado de Maria tem que ter Jesus. Quer dizer, você percebe, então, a presença da mulher, ela é fundamental para o equilíbrio social. Pois é, e aí em termos de igreja, você que está em casa, talvez esteja reclamando, pois é, mas nós compomos a Assembleia e poucas vezes estamos à frente das decisões. As decisões normalmente são tomadas por homens. E aí, Frei Moser, a culpa é de quem? É de Jesus, só instituiu homens, embora tivesse no grupo uma mulher, como Maria Madalena? Na realidade, eu acho que a questão não está na participação das mulheres, que elas têm uma grande participação, foi bem recordado. Por exemplo, nas comunidades eclesiais de base, quem é que levantava a poeira eram as mulheres. E continuam nas várias comunidades, não só mais numerosas, mas também mais poderosas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado como padre, porque senão já viu, né? Entendeu? Tá. Mas o que acontece é o seguinte, se trata a nível de decisão. E nesse sentido eu acho que a igreja esqueceu grandes figuras bíblicas do Antigo, do Novo Testamento. Eu só vou lembrar uns nomezinhos do Antigo Testamento, por exemplo, Sara, né? Muito bem, você pega Esther, né? A rainha Esther, você pega Susana, Ana, a mãe de Samuel, você pega Isabel, você pega evidentemente depois no Novo Testamento Maria. A nível social, você pega Catarina Grande, você pega a Imperatriz Teresa da Áustria, lá em Viena, você tem assim um monumento para Teresa, né? Incrível, a grandeza. Então foi uma imperatriz que se impôs, e a mesma coisa, Innsbruck, mesma coisa, tudo é Teresa Strasser, né? Muito bem, e assim eu diria também em termos de, vamos dizer, de história da igreja, você tem Santa Isabel da Hungria, ela foi rainha, né? Depois, nossa Teresa d'Ávila, que figura, Catarina de Sena, ela enfrentou, inclusive, o Papa da época, sabe? Santa Catarina de Sena. E, claro, não esqueçamos Santa Clara de Assis, porque, assim, por parte da Cúria Romana da época, queriam impor
assim uma norma de vida mais branda, mais suave, não pobreza absoluta, porque as mulheres não vão aguentar, etc. E a Santa Clara diz, não, senhora, a nossa pobreza é a pobreza do Evangelho, total, traduzindo grandes figuras dentro da igreja, dentro da sociedade, mas que na igreja, de fato, em termos de decisão, perderam, assim, o espaço. E aí que está, Yara, você acha que com o Papa Francisco, apesar de toda essa história, tanto olhando no aspecto bíblico, tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, você acha que o Papa Francisco ele tem isso presente e quer resgatar isso até inclusive aí, que é uma coisa delicada em termos de decisões mais efetivas ou de cargos, porque por que não termos um um secretário de Estado ao invés de eminentemente um cardeal, não que não possa ser, mas um leigo, no caso, uma mulher, e assim por diante? Você acha que o Papa, de repente, quer trazer isso à tona ou de outra forma, quer dar mais destaque ao papel da mulher na igreja? Como é que você avalia isso? Então, Padre Hamilton, o Papa Francisco notoriamente traz uma novidade muito grande. E a gente vê muita condução e a providência de Deus e a condução do Espírito, que conduz a igreja e que favorece o crescimento da igreja, a evangelização, nos dando aquilo que nós precisamos em cada tempo. E eu acredito que nesse tempo onde nós vivemos nessa cultura de muito relativismo, de muita desfiguração daquilo que de fato é a identidade da mulher, e diante dessa efervescência, dessa necessidade, dessa expressão também feminina, eu acredito que o Papa Francisco, em meio a tantas novidades que ele vem trazendo, pode trazer uma novidade também como essa. Mas o papel da mulher vai além daquilo que é uma função a nível de decisão. Que recordo até o Mulheres Dignitatis, que é um documento que eu gosto muito, Perfeito. do Papa João Paulo II, lá no último capítulo onde ele diz que a mulher, Deus confiou ao homem. E o socorro, a mulher que é esse socorro do homem não só na figura masculina, mas do homem no sentido humanidade. E vivemos esse exé à medida em que amamos, né? Que é a vocação primeira nossa, como mulher. Então, na igreja, você acredita que, em termos de Francisco, ao sublinhar aí esse papel da mulher, vai muito mais nesta linha do que propriamente ocupar um cargo, uma função? Eu acredito que sim, porque não vejo que uma função definiria o papel da mulher na igreja. Pode ser a consequência de algo que é muito mais profundo. Que hoje em dia a identidade da mulher ela tem sido muito deturpada, como que algo é colocado como algo que fosse favorecer a mulher e na verdade vai desfigurando. Por exemplo, uma questão muito negativa da influência do feminismo, que trouxe muitos benefícios para a mulher, mas existe algo muito sutil que vai desfigurando mesmo. Que a questão do feminino que vai ocupando aquele lugar que era só dos homens, e vai, como eu coloquei no início, contrapondo aquilo que na verdade é complementar e a necessidade da reciprocidade também. É como imagem e semelhança de Deus. Então não só uma questão de função, de cargo, que pode ser, mas não acredito que esse seja o foco e que isso solucionaria. Nós estamos dizendo isso, Frimosa, porque, claro, inclusive até algumas mulheres no interno da igreja fazem esta reivindicação. A Yara está trazendo um outro ponto de vista e é muito interessante, porém há mulheres que inclusive dizem, não, nós temos que ocupar efetivamente não apenas essa ambientação, essa educação, essa pedagogia para com o interno da igreja, padres, o povo de Deus, etc. e tal, mas lugares efetivamente. Muito curioso, Frimosa, você que está nos acompanhando, como isso é muito real. Certa vez, um grande abraço aí ao nosso querido Dom Alberto Taveira Correia, arcebispo metropolitano de Belém, que nos acompanha. Dom Alberto, ele no interior do Tocantins, numa comunidade assim, bastante distante da capital, ele foi visitar e nessa comunidade não existia ali um padre presente e apenas uma mulher, no caso uma freira, que liderava a comunidade. E para surpresa do bispo, quando lá chegou certa vez,
esta freira, para além do seu exercício ali, em termos de evangelização, catequese, etc., ele encontrou essa freira vestida de casula, que era própria dos sacerdotes quando celebra a missa, e foi assim um espanto, porque ela queria efetivamente ocupar, não é, o espaço do padre, o lugar do padre. Claro que não era possível, não tinha o caráter da ordenação, etc. Mas para dar um exemplo que há muitas pessoas, inclusive mulheres, que objetivam isso. Veja bem, já para dar um outro exemplo, eu estava no Ohio, nos Estados Unidos, Sim. celebrando piedosamente a missa. Chegou o momento da consagração, a mulherada toda veio para o altar. Nós também queremos concelebrar, né? Eu me espantei. Isso aí já está fazendo aí talvez uns 30 anos, né? É o feminismo. Ora, nada pior do que uma mulher que se vista de homem. Nada pior. Ou seja, que perde a ternura, a feminilidade. Vamos supor que fique chefe lá de um dicastério, não é? O presidente de um dicastério. Depende, tem mulher que a expressão é meio forte, mas mulher macho, assume atitudes que nós reprovamos nos homens. Então, eu acho que está colocando uma pedra fundamental. O importante não é o encargo, o título que vai ter, mas essa presença efetiva, sobretudo naquilo que é mais característico da mulher, a ternura, o amor, a compreensão. O Papa Francisco já está fazendo a revolução? Não. Ele está resgatando a misericórdia, a capacidade de perdoar, abraçar os pecadores. Não é? Ele até abraçou um pecador aí, não é? Que sentiu-se meio mal. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer, eu acho que seu enfoque é um enfoque muito importante nesse momento. Ah, porque tem que ser presidente de uma congregação. Não, pode ser, desde que seja mulher. Mulher é mulher. Porque senão a coisa vai complicar, né? Tá certo. Eu gostei do seu exemplo da casula, isso é típico, né? Típico, mas evidentemente é uma exceção. Nós vamos voltar a isso hoje no segundo bloco. Você não sai daí não, que tem muita coisa boa para a gente partilhar aqui, que são coisas que estão aí, não é, borbulhando no dia a dia, nos comentários, nas paróquias, nas comunidades, enfim, e a gente tem a oportunidade de partilhar isso aqui no Impalpa de uma forma serena e muito tranquila. Tem muito mais ainda para a gente conversar. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho é o espaço para tomar uma aguinha aí, daqui a pouquinho retornarmos para o segundo bloco do nosso Em Pauta. Não sai daí.